Nós estamos votando em segunda discussão o projeto de reforma administrativa que o prefeito mandou na semana passada, onde ele reduz os cargos comissionados, que ele havia aumentado em dezembro de 2008 e em janeiro de 2009 para 508, e agora reduz para 264. E dentro dessa estrutura, ele manteve ainda, naquela oportunidade a gente já foi contra, ele manteve ainda a possibilidade da prefeitura nomear cargos de direção de escola, sendo educação infantil e também de unidade básica de saúde, cargos comissionados, ou seja, que não precisaria ser funcionários de carreira como sempre foi. É bom deixar claro aqui que o próprio prefeito, quando assumiu essa administração, por um bom tempo ele administrou essa cidade, a maior parte do primeiro mandato dele, ele administrou essa cidade sem a existência dos cargos comissionados nos postos de saúde, vereador Bravin. Os 4 anos dele foi administrado, todos os diretores de postos de saúde foram cargos, funcionários de carreira com função gratificada, durante os últimos 4 anos. Se funcionou durante os últimos 4 anos e ele ganhou no primeiro turno, ele não ganhou no primeiro turno porque eram funcionários de carreira que estavam, funcionários comissionados que estavam na direção do posto. Era funcionário de carreira que estava na direção do posto, e não cargo comissionado. Essa alteração ele só fez ela agora em janeiro de 2009. Então cai por terra o discurso do líder do prefeito que diz que ele precisa ter cargos de confiança para poder administrar. Ele administrou 4 anos com os funcionários de carreira, valorizando o funcionário de carreira, porque ele assumiu o posto de saúde e ele foi com uma função gratificada e fez o trabalho que deveria ser feito. Agora, direção de escola foi a mesma coisa. Ele criou essa possibilidade em janeiro também de ter direção de escola, cargo comissionado, e criou 115 cargos. Agora ele reduziu e deixou 20. E nós queremos zerar isso, porque não há necessidade. Me dizer que entre 1.500 professores não vai ter 20 professores que têm condição de ser um diretor de escola? E pior ainda, né? Porque eles acabaram com as eleições diretas nas escolas para a escolha dos diretores. Que quando tinha eleição era a comunidade que se organizava, os pais dos alunos, a comunidade daquela escola, os pais, os alunos, os professores, os servidores dessa escola que escolhiam o diretor. Isso é democracia, isso é cidadania. Não você querer e dizer aqui que o prefeito foi eleito para governar e tem que deixar ele governar. Ele tem que governar para a cidade, governar com o povo. Ele foi eleito não para ser ditador, ele foi eleito para ser democrático. Nós fazemos parte de uma democracia. Então, é nesse sentido que eu venho aqui defender que as emendas que eu fiz, elas estão corrigindo um ato falho que foi feito em janeiro. Tanto que eu tenho razão que o prefeito já se arrependeu de ter criado aqueles 508 cargos e hoje, né, vereadora Marli, reduziu para 260. Naquela época a gente já discutiu isso. Então, com tranquilidade, senhores vereadores, podem votar, porque nos 4 anos passados, o prefeito não precisou de cargo comissionado para ser diretor de escola, não precisou de cargo comissionado para ser diretor de posto de saúde. E ele ganhou no primeiro turno, tendo na direção de escola professores, funcionários de carreira, cargos efetivos, assumindo direção de escola. Ele ganhou no primeiro turno, tendo diretores, funcionários de carreira, sendo diretores de posto de saúde. E não o contrário. E aí hoje a gente vê alguns exemplos de unidades básicas de saúde, um diretor que vai cuidar da saúde daquela unidade básica de determinado bairro, o cara é um empresário. Ele tem a empresa dele e foi nomeado diretor de escola, de unidade de posto de saúde. Quer dizer, ele vai cuidar da empresa dele ou do posto de saúde? Vai cuidar da saúde da população ou da empresa dele? Fora outros exemplos. Aí nós temos alguns diretores que são funcionários de carreira e a gente pode fazer uma avaliação que as unidades onde o funcionário de carreira tem função gratificada, essas unidades estão mais organizadas e o atendimento é melhor, doutor Manuel, para a população. Essas outras que colocou para acomodação política, pessoas que não conhecem nada da área, há uma grande dificuldade e nós estamos tendo muitas reclamações. Então é uma questão de bom senso, senhores vereadores. Não é que nós estamos aqui ajudando o prefeito a governar. É função nossa fazer isso. Por isso que essas leis vêm na Câmara. Se não precisasse da nossa aprovação, não precisava vir na Câmara. Vir na Câmara só para a gente dizer amém? Ela vem para a gente fazer as emendas e as alterações que nós julgarmos necessário. Se a gente entender
que não queremos esses cargos, que os cargos de direção não sejam cargo comissionado, nós temos esse direito sim. Nós somos vereadores, nós temos o voto e podemos fazer isso. Então eu peço o voto favorável a Vossas Excelências. E Vossas Excelências têm acompanhado o nosso trabalho, né, as sugestões que eu tenho dado. Várias coisas a gente tem conseguido aqui, que toma uma decisão, depois vocês têm acompanhado e testemunhado que, na verdade, a gente tinha razão. Então eu peço aos senhores vereadores para que a gente possa votar a favor em todas as emendas. A emenda da vereadora Marli, que corrige um problema, a emenda do vereador Mário Sokawa. E digo mais, existem outras coisas que a gente poderia mexer na estrutura. Porque, por exemplo, a Secretaria da Mulher precisa ter 9 cargos comissionados. Nós não estamos mexendo com isso, que a gente poderia mexer. A Secretaria da Mulher é pequena, para que ela tem que ter 9 cargos comissionados? E a Secretaria, por exemplo, da Fazenda, tem só 3. Olha o tamanho da Secretaria da Fazenda, olha o tamanho da Secretaria da Mulher. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem 12. E o CETRAN, que é uma grande secretaria, tem 12 também. Então há ainda algumas distorções aqui que, se a gente fosse analisar na ponta do lápis, a gente poderia excluir bem mais. Mas nós estamos aceitando a boa vontade do prefeito que mandou essa reforma. Então nós já estamos concordando com ele em muitas coisas. Que se ele fosse pedir minha opinião, a gente reduziria mais ainda. Então o que nós estamos fazendo com relação aos cargos de direção de escola e unidade de base de saúde é corrigir uma falha que foi feita lá em janeiro, né? Temos a oportunidade de corrigir agora. E ele não vai ser prejudicado, a administração dele. Pelo contrário, ele foi eleito no primeiro turno e volta a dizer, tendo diretores de escola e diretores de unidades básicas, funcionários de carreira com função gratificada. Em nenhum momento, nesses últimos 4 anos, ele teve cargo comissionado em direção de escola ou sem educação infantil ou unidade básica de saúde. Então, senhores vereadores, peço o voto favorável a todas as emendas e aí vamos votar a favor do projeto, que eu entendo que vai ser fundamental para o município, a economia vai ser maior ainda, porque aí a gente transforma de CC para FG, a economia é maior ainda, vereador Dr. Saboia. A gente fazendo isso, porque aí o CC é o valor um pouquinho maior que o FG, né? A economia é maior porque o funcionário de carreira já tem o salário dele, mas o FG, ele vai ganhar o que fosse um CC. E a gente não precisa ficar inchando a máquina sem necessidade e só tendo cargos para acomodação política. E lembrando que direção de escola está sendo votado no Congresso um projeto de lei para que os diretores de escola sejam escolhidos através de eleição direta e seja funcionário de carreira. Então, tudo isso vai por água abaixo. Então é o momento da gente corrigir para amanhã ou depois o prefeito não mandar uma outra reforma extinguindo esses cargos. Então peço aí o voto favorável dos vereadores nas emendas e, consequentemente, no projeto. Obrigado, senhor presidente.